Uma tartaruga marinha com um canudinho de plástico na narina. Ilhas de lixo e plástico nos oceanos. Cenas que alertam para a gravidade do descarte responsável de milhares de itens plásticos na natureza, como explica esse engenheiro ambiental. A gente tem que pensar na questão da sustentabilidade em relação ao uso do plástico, né? Pensando que o plástico ele vem de uma matéria nobre, que é o petróleo, e a gente precisa começar a definir algumas questões de sustentabilidade em relação a isso. Lei aprovada em Mato Grosso do Sul, a exemplo de outros estados do país, proíbe comerciantes de disponibilizarem canudinhos. Talvez com essa implantação desta lei focada inicialmente com o canudo, possa se estender para outros tipos de descartáveis, como os plásticos, saquinhos e outros que possam vir a ser substituídos por outras formas de materiais que a gente possa utilizar. Mas se o uso do canudinho é um problema para o meio ambiente, como ficam as pessoas com necessidades especiais para quem um simples canudinho de plástico é uma ferramenta indispensável? Tem outras formas de você utilizar o canudo feito de outros materiais, como por exemplo o próprio silicone, que ele é flexível, é durável e ele tem uma grande duração. Então você pode reutilizá-lo várias vezes diante da limpeza dele certinho e não vai dificultar. Que às vezes a pessoa que é deficiente necessita de um material um pouco mais flexível, como a questão do plástico. Então o silicone ele entra nessa questão para ajudar esse tipo de pessoa. A nova lei estabelece prazos apertados e cria multas desproporcionais para um setor tão importante da economia, como avalia o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado. É um setor que ficou achatado dentro dessa lei, dentro de toda a cadeia do canudo, porque a indústria ainda pode continuar produzindo, o mercado continua vendendo e o cliente ainda tem o direito de pedir. Então só quem está sendo punido nisso tudo são os pequenos bares e restaurantes, que já são onerados aí com bastante custo. O presidente da Abrazel defende que campanhas de educação ambiental seriam mais efetivas do que leis e multas, a exemplo do que é feito na Europa. O que nós percebemos aqui é que algumas vezes quem cria a lei tenta dar uma solução imediata para um problema muito mais profundo. Então, o que eles estudam na Europa é banir os descartáveis num prazo aí acima de 10 anos. Então, toda a comunidade já está se preparando para isso, a indústria está se adaptando, testando novos materiais, o comércio já está esperando e num período de longo prazo eles vão conseguir não eliminar um item, mas banir os descartáveis, talvez do continente inteiro. O caminho, como sempre, seria a educação. Não é o lixo que é descartado dentro de um restaurante que polui o meio ambiente, é o lixo que é descartado no meio da rua, é uma festa em casa que a gente deixa voar um plástico e vai para a rua, é um saco de lixo que a gente deixa no meio-fio e o cachorro abre e ninguém se dá o trabalho de catar e vai no bueiro, entope, depois das enchentes, né, que a gente vê que muitas vezes é entupimento da rede de esgotos da cidade. Então, eu acho que essa educação tem que partir de todos nós, tem que ter uma campanha educativa por parte tanto do governo, como da iniciativa privada e como das instituições, a Abrazel e todas as outras envolvidas na cadeia. E a partir daí sim a gente vai ter um resultado efetivo na preservação do meio ambiente.